Então, faltava pouco para nós descobrirmos quem realmente era a fera. Mas para isso, nós teríamos que ter armas e um equipamento todo. Não é que na fazenda não tinha armas, mas era arma muito velha e provavelmente não iria aguentar o que nós teríamos que fazer com as feras. Então fomos na cidade durante o dia e compramos algumas armas. O meu pai me levou para um velho amigo dele que vendia armas. Parecia que ele já estava esperando meu pai, que quando meu pai chegou lá, ele simplesmente falou: "Meu querido amigo, agora me fale, qual armas vocês vão querer?" E quando ele abriu a parte de trás da loja dele, tinha vários tipos de arma. Arma de grosso calibre, 12, todo tipo de arma que você pudesse imaginar. E o meu pai foi logo escolhendo. Realmente, o meu pai foi escolhendo as melhores armas e comprando munição para colocar nelas quando precisasse. Então meu pai comprou as armas que tinha que comprar e voltamos para a fazenda. Mas antes de voltarmos, nós passamos em um restaurante italiano que vendia uma excelente comida e compramos uma comida para nós comermos. Era uma comida muito deliciosa e, com certeza, a gente iria voltar lá mais vezes. Isso se escapássemos aquela noite. Quando chegamos com as armas lá na fazenda, todos arregalaram os olhos e perguntaram para o que era aquelas armas. E o meu pai falou: "É para uma caçada hoje à noite. Hoje esse maldito morre, ou de um jeito ou de outro. Aliás, ou de um jeito ou de outro não. Ou ele morre, ou nós morremos. Mas para um de nós dois, isso vai ter que acabar hoje. Chega de estar assombrando, chega de animais mortos. Eu não aguento mais e preciso da força de vocês." E isso já fazia uns 3 a 4 dias que os nossos suspeitos não se juntavam à turma para irem trabalhar. Parecia que depois que o meu pai desconfiou que eles viravam a fera, eles se enfurnaram em uma caverna por algum lugar daquela mata. Mas não tinha lugar daquela mata que o meu pai não conhecesse ou não soubesse onde era. Então, o meu pai chamou homens de coragem mesmo, e fizeram uma reunião. "Vamos cercar a caverna quando estiver perto do anoitecer. Mas para isso nós teremos que ir mais cedo. Como anoitece muito rápido lá, mesmo se for às 4 horas da tarde, já está bem escuro. Então é melhor nós se apressarmos e pegarmos o demônio já virado em fera, pois lá na caverna a gente não vai ter nenhuma chance se deixarmos eles saírem e depois voltarmos. E pegar nós lá dentro lá é suicídio e até morte na certa." Então meu pai reuniu os homens e aquele dia passou tão rápido que eu nunca vi igual. Eu tanto de experiência que peguei com meu pai, com as armas, o meu pai mandou ensinar a alguns que não sabiam ainda manusear as armas. E ensinaram e ficaram craques em manusear as armas, em atirares de longas distâncias. Mas o meu pai levou algumas tochas, pois a caverna era muito escura. Pelo que vi, o meu pai já tinha ido lá, mas fazia tempo. Então pegamos uma trilha e fomos. Caminhamos por horas e parecia que nunca chegávamos na caverna.
Quando estava perto das 4 horas da tarde, chegamos. Avistamos a entrada da caverna. E sim, era uma caverna perfeita para 2 feras. 2 ou mais de 2. Eu não sei quanto tinha no total, pois eu mesmo, só cheguei a ver 2. O meu pai falou que tinha mais de 2, umas 3 ou 4. Mas isso acabaria hoje, ou para nós ou para eles, dentro daquela caverna. Então ficamos em algumas pedras, só esperando escurecer. Mas antes de escurecer, o meu pai pegou as tochas e lascou o pau dividido em meio assim, e fizemos fachos para cada um de nós, que fomos entrando na caverna. Conforme a escuridão do lugar ia se aproximando, ia se alastrando, ficava mais difícil da gente ver alguma coisa. A caverna era enorme e tinha um grande hálito de morte. Parecia que as feras matava e levava para lá a carne para comer, pois o grande fedor de morte e de podre que tinha dentro daquela caverna era simplesmente insuportável. E nós íamos entrando, mas a caverna era bem maior do que nós imaginávamos. Eu nunca pensei que a caverna era daquele tamanho. Tinha vários labirintos, várias entradas, e as feras poderiam estar se dividindo em algum lugar, 2 e 2, e aí nós seremos pegos de surpresa. Mas fomos entrando mais, e cada vez que nós entrávamos na caverna, nós ficávamos cada vez mais com frios, pois a caverna, você pode entrar em qualquer caverna, mas conforme você vai entrando e a caverna vai ganhando imensidão, o frio vai chegando, vai ficando mais frio. E era isso que estava acontecendo conosco. O meu pai mandou ficar com armas nas mãos e nós íamos entrando, até que chegamos em um lugar que parecia estar revirado há pouco tempo, mas de uma hora para outra a fera pulou em um dos que estava conosco e nós só vimos o grito do pobre homem, desesperado pela vida. Mas nós não podíamos fazer nada, pois nós não sabíamos de onde a fera tinha atacado. E era uma coisa de louco. A gente tentava de um jeito, tentava de outro, atirava, mas parecia que as balas não pegavam. Parecia que as balas não faziam nenhum efeito nas feras, devido ao tamanho ódio que eles estavam. E aí apareceu a segunda fera. Então eu não perdi tempo e já atirei. Atirei em uma das mãos da fera, que soltou um urro ensurdecedor e saiu correndo dentro da caverna, e eu fui atrás. Só que eu fui muito idiota, por uma parte. Idiota por quê? Porque eu deveria ter levado uma tocha comigo para iluminando o caminho. E aí a fera ficou em vantagem. Eu mirava para um canto, mirava para o outro, mas não conseguia ter o alvo certo para me atirar. Foi então que algo muito grande pulou em minhas costas, me derrubando no chão. Eu acho que eu bati com a cabeça em alguma coisa, porque assim que eu caí no chão, eu só consegui ouvir os tiros, ficando cada vez mais longe, e grito de gente e passos vindo ao meu encontro. E aí eu apaguei. Fui acordar com um bom tempo depois, pois eu tinha recebido um grande golpe na cabeça na hora que a fera me empurrou pelas costas.
Eu só vi os tiros e quando olhei, tinha uma fera no chão, sendo morta, e já estava voltando à forma humana. Quando eu tentava me levantar, eu caía, pois eu estava muito fraco. Então meu pai veio ao meu encontro e saiu comigo cambaleando, pois eu estava fraco. Nem ficar em pé eu aguentava. Foi então que uma das feras tentou contra nós. O meu pai deu um tiro certeiro na cabeça, um tiro que fez a fera desabar. Mas enquanto isso, ainda tinha mais duas feras tocando terror. E nós não iríamos deixar os nossos amigos morrerem nas mãos daquela fera, nas garras daqueles demônios. Parecia que os gritos ficavam em todo lugar, pois como a caverna era grande, o grito ecoava pela caverna e as feras rosnando também. Era uma coisa de filme de terror. Parecia que aquilo não era real. Aquilo tudo era um filme, tudo era uma montagem. Mas não tinha como ser um filme, não tinha como ser uma montagem. O meu pai deu uma arma para mim e disse: fique com essa arma, não sorte-a por nada. E se uma das feras vir, atire, mas atire para derrubar mesmo. O meu pai nem fechou a boca. Quando ele deu as costas, deixou eu com uma tocha, e lá vem aquele demônio, bem devagarinho, andando nas quatro patas, como um grande cão negro. E quando ele foi pular em minha direção, eu atirei, mas atirei no olho, pois, na mesma hora que eu atirei, ele caiu no chão e começou a voltar à forma humana, pois era coisa de questão de segundos para a fera poder me atacar de novo. E dessa vez, se eu não tivesse com tochas, se eu não tivesse com a arma que o meu pai tinha deixado para mim, eu teria sido uma presa fácil. Então, só faltava uma fera. Essa iria ser difícil de matar, pois ela parecia que era uma pessoa muito velha e sabia se esconder muito bem e se desviar dos tiros. Então, pouco os homens que sobraram, o meu pai chamou. Disse: vamos pegar ela de surpresa. Se nós cercarmos a fera, ela não vai ter como sair ou como escapar. Então, o plano estava feito. Só que o meu pai falou uma coisa que me deixou um pouco intrigado. Só que nós vamos ter que encurralar a fera sem a tocha, pois ela pode ver o clarão e assim pode sair para tentar matar nós ou pegar de surpresa, mas nós não vamos deixar. Então, fizemos o que o nosso pai falou. Deixamos as tochas no chão, pois de 14 homens que tinham ido, sobraram apenas 4. Eu, meu pai, meu irmão e mais outro que trabalhava na fazenda. A fera tinha feito o maior banquete de sangue que um monstro poderia ter feito aquela noite e poderia continuar com a matança. Então fomos e vimos a fera rosnando. Então fomos 2 para um lado e 2 para o outro, com as armas na mão. O meu pai falou: fiquem quietos e não atirem enquanto eu não der a ordem, enquanto a fera não ficar no alcance das nossas miras. A pouco, nossos olhos foram se acostumando com a escuridão da caverna e também as feras davam para ser vistas, que não eram mais feras, só tinha uma. Se nós matássemos essa fera, esse lobisomem, nós teríamos paz para sempre. Então fomos cercando, mas parecia que ele estava percebendo que estava vindo gente.
Então meu pai teve que executar o plano bem antes do previsto. Atirem, atirem, não exceda. Então começamos a atirar, e a fera pegou um dos homens que estava conosco e jogou na parede das rochas da caverna. Ele não teve nenhuma chance, já caiu morto com o impacto da batida. Então só era 3 contra a fera. Então ela pulou em cima do meu irmão e fez um ferimento feio no braço. Aí o meu irmão caiu sangrando no chão. Foi dessa hora que eu pulei em cima da fera com um punhal. A empalhei no pescoço da fera, pois as feras dava gritos de gelar a espinha, rosnava tão alto. E então ela começou a cambalear para um lado. Eu não parava de desferir golpes na fera. Ela cambaleava de um lado para o outro. Então a última fera tombou. Então pegamos o meu irmão mais velho e tiramos para fora daquelas cavernas, pois a caverna era tão grande que poderíamos nos perder facilmente se o meu pai não conhecesse o lugar. E saímos da caverna com a sensação de ter cumprido o dever. Certo, muitas vidas morreram, se sacrificaram para salvar as suas, mas as feras morreram, mas levaram muitos com elas. Quando nós chegamos em casa no outro dia, a minha mãe ficou desesperada quando viu meu irmão com um corte profundo no braço e eu ter que dar notícia para os familiares que os seus parentes, os seus amigos, irmãos, maridos, filhos morreram nas mãos daquela maldita fera. Não foi fácil, o choro foi grande e tiveram que enterrar um por um dos 14 que estava lá conosco. Só voltou nós, e por pouco. E voltamos lá dentro e pegamos o que tinha sobrado da fera e juntamos todos em uma grande fogueira e queimamos até virar cinza. E assim estava feito. A fera da fazenda Três Maria não era só uma, era 4. Pois cuidado com quem você coloca dentro da sua fazenda para trabalhar, seja qual for o comércio. Se você não confia numa pessoa, é melhor que ela não exceda certos cargos aonde você quer que ela coloque as suas mãos, pois pode ser um terrível lobisomem disfarçado, apenas esperando a hora e o momento exato de atacar. Comigo não foi diferente. Eu coloquei muitos trabalhadores para trabalhar na fazenda, mas terminei com uma história fantástica que, se eu contasse para muitos, não acreditaria. Mas vocês acreditam, porque senão eu não estaria vivo aqui para contar a história. E acredito que essas feras não são as únicas. Tem muitos lobisomens escondidos e disfarçados entre as pessoas. Eles pensam que a fera é de longe, de outro lugar, de outra cidade, de outro estado, mas engana-se, pois a fera pode conviver com você, pode trabalhar, pode dormir, pode almoçar e comer na sua mesa, pois a fera era 4 pessoas, que eu menos imaginava quem era. Eu fiquei triste, mas foi melhor assim, porque senão a tragédia seria bem maior. Ante as feras do que nós, do que um ente querido nosso ser morto. Esse foi um super conto. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o like, comenta
e compartilha com seus amigos. E não se esquece de se inscrever no canal para ativar o sininho, para estar me ajudando a chegar aos 1000 inscritos. E fiquem com Deus. O mistério foi resolvido do lobisomem da fazenda Três Marias. Boa noite.